gente, estamos revisando agora o capítulo 4, porque há vulcões e terremotos. Então, falando sobre a constituição da Terra. E a Terra, ela foi constituída não apenas pela ação do homem, mas também por eventos naturais, como terremotos e vulcões, né? São fenômenos naturais que ajudaram a constituição, ou seja, a formação da Terra. A Terra, ela é formada por algumas camadas. Nós temos a camada mais superficial, né, que é a camada mais externa, que ela é chamada de crosta terrestre. Essa camada, ela se liga ao núcleo por outra camada, que é o manto. O manto, ele é composto por magma, né, que é uma substância parecida, que é uma substância efervescente. E também, mais no finalzinho, nós temos o núcleo. O núcleo é a camada mais interna, é a camada mais de dentro. Ele é composto por metais como ferro e níquel. E ele tem uma temperatura muito grande, né? Uma temperatura que ferve. E a crosta terrestre, ela é composta por material rochoso. Em algumas regiões, né, por conta da alta temperatura, nós temos a parte do magma, que é, né, o que compõe o manto da Terra, certo? Então, essa é a formação da Terra. Ela é formada pela crosta terrestre, pelo manto e pelo núcleo. Bom, falando sobre, né, a dinâmica da Terra, a gente sabe que a Terra ela vive em constante movimento. Devido ao quê? Devido à parte interna da Terra, devido ao manto e o núcleo. Então, eles vivem em constante dinâmica, em constante movimento. Os corpos que constituem o universo, né, como o sistema solar, desde os asteroides até os planetas, eles foram formados a partir de uma nuvem de gás e poeira, depois de uma grande explosão que a gente já viu falar, que é o Big Bang. O impacto desses fragmentos, né, se agregou, se transformou em calor e elevou a temperatura, por exemplo, da Terra. Somando a isso, há átomos radioativos, que vocês vão estudar lá no 9º ano, que formam a matéria-prima original de planetas e outros astros. A energia radioativa desses átomos também se transforma em calor. Como o núcleo do nosso planeta é formado por ferro e níquel, esse calor ele é mantido. Então, o que acontece? Esse calor produzido, no caso do nosso planeta, né, ele é proporcional ao seu volume. E esse calor, ele perde espaço para a radiação e proporciona a sua superfície. Então, é o que acontece no nosso planeta Terra. Então, existem duas formas, né, desse calor se intensificar, que é a condução, que é o processo mais lento, né, em que essa energia vai ser transferida para a superfície da Terra, e a convecção, que é um processo mais rápido, né, pela qual ele vai se formar, né, esse processo vai se formar, esse calor vai se formar mais rápido. E eles são determinados pela diferença da densidade entre o fluido mais quente e mais frio, né, da parte interna do nosso planeta. Falando sobre deriva continental, né, um estudioso chamado Wegener publicou suas ideias num livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos. Segundo esse pesquisador, né, ele diz que o nosso planeta, no início, né, da sua formação, ele era um bloco chamado Pangeia. E essa Pangeia, ela teria se fragmentado, ou seja, ela teria se dividido, dando origem aos continentes que hoje que hoje nós conhecemos, os continentes atuais. Essa teoria ficou conhecida como a teoria da deriva continental. De acordo com ele, né, com esse estudo, os continentes eles se movimentam, uns se aproximando ou se afastando dos outros. Bom, gente, só que o cientista, né, o Wegener, ele não foi o primeiro a perceber esse encaixe entre as costas. Por exemplo, a costa leste da América do Sul,
e o oeste da África, né? Na Pangeia eles eram unidos. Ele foi o primeiro a propor essa explicação, né, para esse fato. Aí tem várias evidências que ele chegou a essa conclusão, né? A grande lacuna dessa teoria proposta por ele reside no fato dele não ter conseguido explicar como é que o movimento dos continentes acontecia. Por isso, suas ideias eles não foram aceitas, né, na época pela sociedade científica, porque ele não conseguiu explicar qual era a força que levaram esses continentes a se separarem. E que ainda, embora nós não percebemos, eles continuam a se separar, certo? Outra coisa também, gente, a presença de fósseis de animais e de plantas da mesma espécie e época em diferentes continentes, como evidencia de antigamente, né, já existia. Então, alguns fósseis encontrados, por exemplo, aqui na América do Sul, também foram encontrados na África, né? Então, isso fez com que essa teoria ela fosse colocada, né, que existia isso. Além desse encaixe entre a costa da América, né, da nossa América do Sul e da África, os relevos também dessas regiões, eles se completam, o que é mais uma evidência, né, de que esses dois continentes eles estavam unidos no passado. E ainda falando sobre a tectônica das placas, são movimentos, né, na verdade, são movimentos que os cientistas comprovaram que essa crosta terrestre, a parte superior dela, do manto, forma uma camada chamada litosfera. E que ela não é uma camada contínua, mas ela é composta por placas, que são as placas tectônicas ou placas litosféricas. Na década de 60, descobriu-se que essas placas elas se movimentam, embora que lentamente. Atualmente, segundo os cientistas, né, a crosta terrestre ela é formada por 12 grandes placas, que vocês podem observar no livro de vocês, na página 142. Mas além dessas 12 grandes placas, há placas menores e o número total, né, não foi bem definido ainda. Essas placas elas se separam ou se chocam como resposta aos processos atuantes no interior do nosso planeta, lá no manto e no núcleo. A corrente de convenções é um desses processos. Então, pessoal, essas placas tectônicas elas estão separadas por algumas formas, seja por deslocamento, elas podem se deslocar, um deslocamento lento, né? Ou seja, por algum outro fator que ocorre, né, na nossa crosta terrestre. Bom, gente, então as placas tectônicas, como é que elas se movimentam? A porção do magma mais próximo ao núcleo da Terra, ela se aquece mais, porque está mais próximo do núcleo. Sua densidade vai diminuindo e esse material tende a subir em direção à superfície. Ao mesmo tempo, a porção do magma mais próxima à crosta terrestre é mais fria, mais densa, e esse material tende a descer. Aí esse ciclo vai formar as correntes de convecção e se repete há bilhões de anos, ou seja, esse acontecimento no núcleo e no manto vem acontecendo há milhões de anos. As correntes de convecção associadas a outros processos causam esse movimento das placas tectônicas ou placas litosféricas, e como os continentes fazem parte delas, eles também se movimentam. Aí sim, as ideias de Wegener puderam ser finalizadas e comprovadas. Aí nós temos a teoria da tectônica de placas. De acordo com essa teoria, a Pangeia, né, que vocês podem ver essas fotozinhas lindas na página 143, fragmentou-se. Era só um bloco, né? Os continentes eram tudo junto, unidos. Então formou-se dois grandes continentes. Esses dois grandes continentes eram chamados de
Laurásia e Gondwana. Em seguida, foram acontecendo novas fragmentações. Em alguns casos, ocorreram uniões de massas continentais, como inclusive o território da Índia e da Ásia, que apesar de ser dois continentes, mas eles são juntos, unidos, né? Então, a gente vai falar sobre esses movimentos dessas placas tectônicas. Então, essas placas litosféricas, elas movem-se continuamente, bem devagar, a uma velocidade de cerca de 10 centímetros só por ano. Por isso, nós não percebemos seu movimento. Nós não percebemos o movimento dessas placas, porque é um movimento muito pequeno, 10 centímetros só por ano, que vai se afastando, mas se acontece. Então, há 3 movimentos, né, que fazem com que essas placas elas se separem. Pode ser por colisão, quando essas placas elas se chocam uma na outra, por afastamento, quando elas podem se afastar uma das outras, e por deslizamento, quando elas se deslizam sem se colidir ou sem se afastar, mas elas ficam deslizando, né, uma na outra. Então, existem alguns fatores que esse movimento dessas tectônicas da placa pode levar a acontecer. Um desses fatores são os terremotos, né? Então, os terremotos, eles são tremores abruptos e intensos que ocorrem na superfície terrestre, no encontro entre placas litosféricas que colidem ou deslizam umas nas outras. Nessa situação, cria-se tensões compressivas, até romper a resistência das rochas e provocar uma ruptura. O movimento repentino entre esses blocos, né, de cada lado, de cada ruptura, gera vibrações, que são chamadas de ondas sísmicas, que se propagam em todas as direções e aí provoca o terremoto, né? Outro fator que essas placas tectônicas causam são o vulcanismo, né? O vulcanismo, na verdade, são, né, os vulcões, eles podem ser definidos como estrutura geológica formada a partir da abertura da crosta terrestre, pela qual extravasam magma do manto, gases e partículas quentes, como cinza vulcânica e poeira. Os vulcões, eles estão geralmente localizados nas bordas das placas, nas áreas onde elas se afastam ou colidem com. E daqui a pouco eu vou sugerir para vocês um vídeo sobre uma cidade chamada Pompeia, onde aconteceu, né, esse fenômeno. Lá existia um vulcão chamado Vesúvio, e aí vocês vão ver o que acontece, né, nessa história verídica. Bom, depois de expelido pelo vulcão, o magma ele recebe o nome de lava. Ao se resfriar, a lava pode dar origem a rochas magmáticas, que são chamadas de ígneas. Com o tempo, essas rochas elas vão dar origem a solos férteis, ricos em nutrientes, né? Bom para a plantação. Por isso, ao longo da história, apesar do risco de erupções vulcânicas, várias cidades se desenvolveram próximas aos vulcões. Outro fator que pode ocorrer, né, pela ação das placas tectônicas é a formação do relevo. Quando duas placas elas se chocam, suas bordas podem ser comprimidas e erguidas, dando origem a cadeias montanhosas que são chamadas de cordilheiras. As cadeias, por exemplo, dos Andes, neles teriam se formado pelo choque das placas sul-americana e da Nazca. A placa da Nazca, ela é mais densa, afundou em direção ao magma, enquanto a placa sul-americana, menos densa, sofreu a deformação, originando essas grandes cadeias de montanhas, né, graças, né, e os vulcões, né? Bom, o deslizamento entre essas placas, elas podem também originar falhas no terreno, como, por exemplo, a falha de San Andreas, localizada no oeste dos Estados Unidos. O afastamento entre placas permite a deposição de magma entre elas, que
Com o resfriamento, forma nova crosta oceânica, como a cadeia meso-oceânicas. Erupções vulcânicas no fundo do oceano também podem originar ilhas vulcânicas, certo?